Travessia Bonete X Castelhanos via Borrifos, Ilhabela SP. Essa vida de poder algumas vezes caminhar imerso na natureza traz uma inspiração que flui para o restante de tempo da vida em que não se está nesses espaços. Inspiração, inspiracional, que outrora poderia levar a lugares imagináveis apenas na mente, ou convertidos em versos, música e ritmos. Alguma vez se torna real e vivido. Então o que irei relatar a seguir se trata de uma bela travessia por praias paradisíacas rodeadas pela bem verde Mata Atlântica e passando por comunidades caiçaras. Mochila nas costas e muita disposição. Trilheiros, fuça e feba. Roteiro. Dia 17 de abril de 2025, chegada em Ilhabela e início da trilha até a Praia do Bonete passando por 3 cachoeiras, 12 quilômetros de trilha, nível moderado. O link do trajeto que gravei. Dia 18 de abril de 2025, dia de curtir a praia e a Vila do Bonete. Dia 19 de abril de 2025, trilha do Bonete até Castelhanos passando por 3 praias nessa travessia. 19 quilômetros de trilha, nível difícil. O link do trajeto que gravei. Dia 20 de abril de 2025, dia de curtir a praia de Castelhanos e voltar de jipe até o centro para depois seguir viagem para São Paulo. Relato. Localizada no litoral norte do estado de São Paulo, Ilhabela é um município arquipélago que é muito procurado por turistas, mochileiros e esportistas por oferecer diversos atrativos como praias, montanhas, cachoeiras, esportes, cultura e lazer. Nossa equipe era composta, mais uma vez, por mim e meu primo, Fepa. De travessias nesse estilo já tínhamos feito uma meia volta em Ilha Grande e também a travessia da Joatinga, ambas no litoral sul do estado do Rio de Janeiro. Obviamente ficamos encantados com estes lugares e sempre duvido que haja algo tão bom quanto. No entanto, tem sim RS. Essa travessia de Ilhabela é um exemplo do paraíso. Num feriado prolongado do mês de abril de 2025, logo decidimos fazer alguma viagem. A princípio poderia ser para os lados do Parque Nacional do Itatiaia, pois temos a Pedra do Sino já em mente para fazer num dia e a travessia Couto Prateleiras, base, num outro. Contudo, a previsão não estava tão boa para lá e no site contava que o Morro do Couto estava interditado. Enfim, escolhemos o roteiro de praias. Já pela manhã de quinta-feira, dia 17 de abril de 25, partimos de SP para São Sebastião de carro. Tanque cheio por volta de R$ 260 e mais os custos do pedágio junto com a travessia da balsa constavam uns R$ 60. Só a travessia da balsa entre São Sebastião e Ilhabela custava R$ 19,50. Quem estiver a pé ou de bike não paga. Quando se chega na balsa já dá para notar a beleza do outro lado da borda. Olhando para a esquerda parece ser a direção norte da ilha, arquipélago, e para a direita tínhamos a parte sul da ilha. O nosso destino era para a parte sul e um pouco antes das 13 horas já começamos a trafegar numa estradinha estreita que na nossa direita aparecia diversas praias margeando essa estrada. Fora o visual estonteante de toda aquela água bem azul contrastando ou se juntando com o verde dos morros. Não fizemos paradas e fomos direto até Borrifos, pois nosso tempo estava contado para iniciarmos a trilha. Uns 12 quilômetros nos esperava para caminhar e como já tínhamos chegado de viagem e dormido mal, o ritmo poderia ser mais cadenciado e não queríamos e nem gostamos de fazer trilha à noite, ainda mais num lugar que é conhecido por se ter muitas cobras, por exemplo. Em termos de logística existem algumas possibilidades para quem vai de carro, mas dá para ir de ônibus também, tranquilo. Fizemos essa avaliação se iríamos de busão ou de carro. Fizemos a contas de tempo e grana e então decidimos ir de carro. Agora tinha que pensar onde deixar o carro estacionado durante uns 3 ou 4 dias. Primeiro pensamos antes da balsa, ainda em São Sebastião. Depois pensamos no centro de Ilhabela após atravessar a balsa e de lá pegar o ônibus até Borrifos. No entanto, como tínhamos o tempo contado para iniciar a trilha do dia, optamos por estacionar lá em Borrifos mesmo, do lado da entrada do Parque Estadual de Ilhabela e início da trilha para a Praia do Bonete. Só que no final a travessia termina lá do outro lado, daí teríamos que voltar pro centro e pegar esse ônibus de qualquer jeito. Enfim, acertamos o valor de R$ 40 a diária e o primeiro dia com desconto de R$ 10 lá no estacionamento do Zé da Sepituba. Pagamos R$ 110 para 3 dias. Início da trilha do Bonete.
12 quilômetros. Um pouco antes das 14 horas estávamos ouvindo as instruções do monitor do parque que, diga-se de passagem, não foi muito amigável e esboçou uma bronca em nós devido ao horário. Disse que já estava tarde e o trajeto seria de 5 a 6 horas de trilha. Eu disse que estávamos preparados para justamente fazer essa caminhada, e estipulamos que faríamos em menos de 4 horas. Ele disse que havia chovido dias anteriores e o trecho estava muito escorregadio. Aí fui inventar de falar sobre nosso plano de travessia até Castelhanos. Foi então que ele não incentivou de forma alguma e que deveríamos procurar um guia para fazer o restante. Enfim, um banho de água gelada, mas estávamos preparados de fato. Adiante, só ouvimos suas instruções e partimos. O dia estava lindo, não com aquele sol forte, mas um nublado de boa. Previsão de chuva não tinha para aquele dia e contávamos com isso. Após receber os bons incentivos do monitor, logo comentamos que se estivéssemos de chinelo, chapados, com bagagens de mão, aí seria motivo para os alertar incisivos. No entanto, não era o caso, e se uma pessoa não tivesse pesquisado sobre a trilha a ser enfrentada, talvez desistiria ali e buscava ir de barco, ou contratar um guia, ou se hospedar por ali perto, sei lá. Só sei que após 2,3 quilômetros veio uma bifurcação que leva para a fazenda da Laje à direita, porém seguimos à esquerda para logo depois, 200 metros, encontrar a Cachoeira da Laje. Nessa fazenda tem a opção de passar o dia e opções de hospedagem também. Ao longo da trilha havia placas com os preços. Como não tínhamos tempo para passar lá, seguimos direto. Na Cachoeira da Laje tem uma queda que parece um escorregador tobogã, muito convidativo. O lugar é belíssimo de fato. Contudo, dessa vez só atravessamos a ponte sem fazer uma pausa lá. A trilha seguia muito bem demarcada, por vezes bem larga, tipo uma estradinha desativada que, sim, estava escorregadia em alguns trechos, mas nada de dificuldade. Também sabemos que eventualmente a comunidade do Bonete pode utilizar esse caminho se caso as outras opções estiverem indisponíveis. A caminhada continuou desimpedida. A cada passo aproveitava mais a oportunidade de estar imerso na Mata Atlântica, respirando um ar mais puro, botando a sola do pé em terra firme, não em cimento. Isso faz a diferença. Teve sim algumas subidas e descidas, mas é algo que faz parte do jogo e curtimos isso. Eu sempre mais de boa, tinha dormido pouco e assim eu poupava as energias para não passar perrengue, pois apesar da navegação ser tranquila, a trilha em si exige certo esforço físico. 12 quilômetros no total não é também qualquer coisa e com mochila cargueira com roupas e barraca de camping acaba pesando um pouco. Com quase 7 quilômetros de trilha chegamos na Cachoeira do Areado. Sua ponte estava interditada e também não fizemos uma pausa longa aqui e seguimos já sabendo que passamos da metade da trilha do dia RS. Com mais 3 quilômetros chegamos no Mirante do Bonete. Aqui já conseguimos avistar a praia e parece já estar pertinho. Mas como o monitor tinha dito, isso era ilusão porque ainda faltaria uns 25 minutos. O mirante em si é belo. Um visual do Bonete junto ao horizonte de morros e aquele céu com suas nuvens deixando um pouco de céu azul aparecer. Com mais de 500 metros adiante passamos por outro atrativo, a Cachoeira do Saquinho que, a exemplo das cachoeiras anteriores, apenas passamos, demos salve e seguimos. Já começava a escurecer aos poucos, depois das 17 horas no mato dá a sensação de ser mais tarde, mas foi tudo ok. A seguir foi encontrar um mirante bem mais próximo da praia, que estava vazia, uma tarde que ia se finalizando. Então antes de escurecer chegamos na Praia do Bonete, etapa primeira concluída com sucesso, um pouco de cansaço de fato e já fomos trocar ideia lá no campo em outro canto. Após a apresentação da anfitriã Valéria, decidimos acampar lá e então fomos montar as barracas. Esse camping fica bem ao lado da trilha que fizemos. A vantagem de ser pé na areia conta com uma diária de R$ 70. Nessa noite ainda fomos comer uma pizza e tomar uma breja na pizzaria da Pousada da Rosa. Foi show de bola. A vila é muito charmosa à noite. Os estabelecimentos são criativos com os jogos de luzes. Deixam o ambiente bem aconchegante. Dia de curtir a Praia do Bonete. Amanheceu mais um glorioso dia. Logo certo eu fui para perto da água do mar e de cara percebi algo que falam muito, mas bastante mesmo. Os borrachudos de Ilhabela. Na noite anterior eu andei de boa em Bonete sem ser incomodado por nenhum.
Depois fiquei sabendo que à noite eles dormem e que nesse momento poderia economizar o uso de repelente. Aliás, nem tínhamos comprado um repelente ainda. Na balsa estava vendendo, mas achamos que era superfaturado RS. Acabou que compramos um pelo mesmo preço e nem era o da ilha mesmo, porém serviu do mesmo jeito. Custou R$ 40 lá na mercearia do Cláudio, perto do Hostel Sambaqui. E foi nesse hostel que tomamos o café da manhã, muito bom por sinal e um lugar bem legal. Pagamos R$ 40 cada um. Adiante, com um dia convidativo para uma caminhada, fomos até a outra extremidade da praia e assim passamos um tempo perto do rio. Meu primo chegou a se banhar. Eu fiquei de boa, achei que o mar estava meio agitado, preferi contemplar a natureza numa rocha. Nesse meio tempo, alguns barcos já iam chegando com os visitantes para serem recepcionados pelos locais e alguns cachorros que brincavam na areia. Na água, muitas crianças se divertiam para valer. Mais tarde fomos beber aquela gelada no quiosque das meninas e de lá só saímos para ir almoçar lá no restaurante. Depois continuamos os trabalhos lá no Ocrianos, ouvindo um bom som e olhando o movimento da vila. Já era noite quando fomos na pizzaria La Boneteria, lugar show de bola novamente. A trilha do desafio, Bonete até Castelhanos, 19 quilômetros. Confesso que bebi mais do que imaginava no dia anterior, mas ainda desse jeito dormi bem tranquilo. O céu azul estralava e o dia prometia ser sofrido RS. Na cabeça eu imaginava uns 16 quilômetros, já sabendo que na real era mais de 18 quilômetros. Foi uma subida master, que só de olhar no mapa dava preguiça. Mas eu sabia também que com aquela velha paciência tudo se resolve. E para me consolar sempre digo, pior que o bate-volta da Pedra da Mina não haveria de ser, então bora. Antes, tomamos um bom café da manhã no mesmo hostel do dia anterior, o Hostel Sambaqui. Lá, outra trilheira disse que iria até Indaiaúba. Nós seguimos na frente, a mochila parecia estar mais pesada nesse dia, mas era só a sensação mesmo. Nesse trecho que viria os pontos de água são vários, então não há necessidade de carregar tanta água. Depois de passar por dentro da vila e atravessar umas 2 pontes, logo veio uma subida boa. Esse trecho era exposto ao sol, lembrando que iniciamos umas 9 horas da manhã. Adiante, nos deparamos com um visual da praia do Bonete, belíssimo. E uma bifurcação dizendo que para a direita seria um mirante, porém preferimos a esquerda e continuamos a caminhada. Até aqui 2,5 quilômetros já tinha ficado para trás. Aqui o aspecto da trilha ainda era parecido com uma estradinha, um pouco mais larga e bem tranquila de navegação. Mais 1,5 quilômetros chegamos no mirante para a Praia das Enxovas e totalizando menos de 50 minutos chegamos em sua praia. Totalmente deserta, apenas uma propriedade privada e nada mais. Muitas pedras e uma faixa de areia mais tímida que, com uma maré mais alta, pode desaparecer. Havia uma placa para não entrar na propriedade, mas o trek que estávamos seguindo indicava passar pelo quintal da casa. Percebemos que tinha o que parecia ser outro caminho, porém seguimos o mapa gravado. Logo atravessamos um rio e continuamos até a próxima parada, a praia de Indaiaúba. Com mais 3 quilômetros desde Enxovas, passamos pela placa que indica a propriedade particular do que já falaram ser um antigo rei da soja. Estaríamos sendo monitorados uma vez ali e a partir de então o trajeto era de calçamento. Depois de avistar uma cachoeira elegante, eis que chegamos na praia de Indaiaúba. Eu logo me joguei no chão para fazer uma pausa mais longa. Eu já estava sentindo a trilha e ainda nem tinha chegado à parte pior RS. A trilheira que conversamos no hostel chegou logo em seguida, e partiu direto para conseguir uma carona de volta para Bonete com os diversos barcos de passeio que estavam em Indaiaúba. Um moço que trabalhava lá na propriedade deu um salve também. Ele disse que viu a gente lá no Ocrianos no dia anterior. Cheguei a perguntar para ele se tinha barco regular para Castelhanos de lá, e ele disse que não. Só perguntei para saber mesmo, eu ia sim encarar o restante da trilha de qualquer jeito. 30 minutos de descanso e bora partir. Assim que saímos, um grupo chegou. Esse grupo estava acampado lá no outro canto também. Nem vimos a hora que chegaram e também saímos do camping mais cedo. Adiante, veio uma adutora antiga e voltou o trecho de trilha mesmo. Após passar um ponto de captação de água é necessário ter atenção,
pois uma pequena barragem nos faz crer que a trilha segue direto, porém nesse trecho há uma bifurcação importante à direita. Esse foi o único ponto de confusão que vi nessa trilha. De resto, com o mapa fica bem de boa a navegação. Já em termos de exigência física, não posso dizer o mesmo. Essa parte vem mesmo para desafiar, primeiro com uma subida que atinge uma elevação de quase 300 metros de altitude, sendo que a gente parte praticamente do zero. Com muita paciência e junto de 2 apoios que encontrei no mato, essa subida foi vencida. E apesar de íngreme, ela não é uma escalaminhada e isso já ajuda muito. Navegação muito tranquila. Agora, depois que passamos essa subida, aí sim começou a mata se fechar cada vez mais. Muitas árvores atravessadas, trecho com cipós atravessados, bambus, aí se faz necessário desviar, pular obstáculos, se arrastar, era uma mistura de tudo isso, por um longo tempo e deixando a trilha mais cadenciada por si só. Por bem dizer, só com 16,5 km de trilha, desde o início do dia, é que chegamos num local com a vegetação baixa e menos densa. Foi o momento que já conseguíamos avistar um pouco da Praia Vermelha. Nesse trecho só descida, ufa! Não dava para esmorecer porque ao olhar para o céu era nítido sinal de que iria chover e não ia ser pouca coisa. Escureceu consideravelmente. Mas tínhamos aí mais uns 3 quilômetros para chegar em Castelhanos. Aqui, novamente, muitos pontos de coleta de água. Não precisávamos andar com a garrafa cheia. Logo chegamos na Praia Vermelha. Uma praia bem bonita e de tombo, areia fofinha e tamanho moderado. Alguns locais que cumprimentamos e perguntamos se faltava muito. Uns 30 a 40 minutos foi a resposta, junto com o incentivo de que a trilha agora é super tranquila. De fato era mesmo, alguns trechos até calçados e por todo o trajeto tinha corrimões. Nessa parte encontramos muitos locais voltando de Castelhanos e sempre muito simpáticos. Achei legal a vibe de lá. A tensão era essa, chegar antes da tempestade. Quanto à trilha noturna, não teve jeito, fizemos um trecho usando as lanternas, mas como já estava chegando menos mal e pelo movimento menos chances de encontrar alguma cobra no meio da trilha. E assim se fez, não trombamos com nenhuma. Enfim, 18 horas já tinha se passado quando chegamos em Castelhanos, já bem escuro e muitas nuvens de chuva. Alguns barcos iam voltando com os últimos turistas que lá estavam. Como não tínhamos reservado nada ainda, procuramos um camping. No mapa apareceu a opção do camping do Léo e lá fomos. Missão cumprida, foi incrível. E quando vi que lá o espaço das barracas tinha cobertura de lona, apenas deitei no chão contente demais. Não deu 10 minutos e a chuva veio sem piedade, forte demais. Praia de Castelhanos e a volta de jipe. Na madrugada eu tinha acordado para ir ao banheiro e dei uma olhada pro céu e já tinha faixa boa de céu limpo e estrelado. Já imaginei que iria amanhecer um tempo bom. Não deu outra, acordei de fato umas 6h30 e já segui até a faixa de areia da praia e lá estava um sol lindo nascendo, foi incrível. Castelhanos tem um ambiente mais roots ao meu ver, uma praia mais calma para banho. Com o repelente em dia, me pus a caminhar até sua extremidade esquerda, onde é o caminho para a Cachoeira do Gato. Essa queda não fomos dessa vez, nos atemos em visitar o Mirante do Coração com sua escadaria de madeira que facilita a nossa ascensão até o mirante. O café da manhã foi no camping e restaurante do Castelhanos, que se localiza ao lado do camping do Léo. Lá inclusive foi onde comemos um lanche na noite anterior, e lá é um camping com chalés, o atendimento foi bem bom, vale a pena. Para relaxar, finalmente tomei aquele banho de mar merecido, numa água cristalina e bem calma, que lugar abençoado, demais. Depois foi só curtir o quiosque da Deca com Heineken por R$20 a garrafa de 600 ml e a famosa e saborosa caipirinha de folhas de mexerica por R$25. Castelhanos é tudo de bom. Lembro-me de um colega viajante jipeiro que trombei lá em Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros. Lá ele me indicou essa praia, pois eu fiz a besteira de dizer que preferia água doce do que água salgada. Daí ele comentou que na real eu não conhecia as praias mais firmeza e me indicou essa de Castelhanos RS. Ele tinha razão. E só agora, depois de uns 6 anos, que tive a oportunidade de ir. Meu primo logo ajeitou de negociar a volta no quiosque mesmo, pois o tempo tinha ficado escasso para abandonar ali e ir negociar lá perto do estacionamento com o pessoal das agências.
Ali mesmo aceitamos o valor de R$ 100 e garantimos a volta de Jeep, até porque lá, nessa estrada de volta, tem horário programado para quem vem e para quem vai. Do Perequi até Castelhanos o horário de funcionamento é das 7 horas às 14 horas. De Castelhanos para Perequi é das 15 horas às 19 horas. E foi mais uma aventura em si essa volta. O Jeep vai que vai e foi melhor mesmo essa opção, pois caminhar por ali não valeria a pena nesse momento. São 22 quilômetros. Nos demos por satisfeito. A travessia ficou concluída dessa forma. Realmente fiquei muito contente com essa aventura. Pé de natureza, é nós que tá.